Olá, pessoal, boas-vindas ao meu canal. Eu sou a Jéssica Carol, eu falo sobre mentalidade, insights e hoje eu vou falar se valeu a pena fazer uma avaliação neuropsicológica. Bom, eu fiz uma avaliação neuropsicológica há mais ou menos 2 anos atrás, paguei um dinheirinho, não é um processo barato, então eu já aviso que se você for fazer de maneira particular, eu imagino que, eu não sei se tem algum lugar que faz de forma gratuita, eu sei que tem alguns lugares com preços mais acessíveis, mas de forma particular é mais caro. Uma porque uma boa avaliação, ela requer vários dias de avaliação, de 1 hora. Então, se eu não me engano, eu fiz 8 encontros com a neuropsicóloga, que ela tem que ter essa especialização, né, em neuropsicóloga para fazer as avaliações. E eu fiz para teste de QI, para teste de personalidade, para vários questionários relacionados a transtornos psicológicos, enfim. Eu acho muito legal, eu achei muito interessante ter feito a avaliação neuropsicológica. E assim, eu não sei se é uma característica minha, mas eu prezo muito pelo profissionalismo. Então, sabendo, apesar de eu ter um hiperfoco assim e eu gostar muito de psicologia, mesmo assim estudando bastante, sendo autodidata nessa área, eu sei que eu não tenho aval para dar diagnóstico a ninguém, nem a mim e nem às outras pessoas. Então, eu acho muito presunçoso, né, da parte das pessoas se autodiagnosticarem ou diagnosticarem alguém, com base às vezes em vídeos de TikTok, vídeos de Instagram. E é claro que assim, todos os transtornos, todas as especificidades psicológicas têm assim um estereótipo, né? Aquela pessoa que tem tudo para ser aquilo. Mas dificilmente, né, é você que não tem nenhum tipo de formação na área que vai fazer esse diagnóstico. É muito perigoso, porque isso pode dar uma neurose, pode acabar fazendo a pessoa, sério, se afundar mais ainda. Então, outra parte que eu acho super importante, se você puder, na hora que estiver pensando em fazer uma avaliação neuropsicológica, é também ter um suporte psicológico, porque a neuropsicóloga, ela tá ali para te aplicar os testes, para entender melhor, né? Mas ela não está ali para te dar esse suporte pós-diagnóstico, se você tiver algum diagnóstico, ou dúvidas, ou ansiedades durante o teste. Eu lembro que os testes me geravam muita ansiedade, porque eu queria terminar logo, eu queria saber logo, né, o resultado dos meus testes. Hoje eu entendo que foi um processo, né, eu era uma pessoa que estava numa crise ansiosa, eu precisei tomar medicamento, e hoje, depois de um longo processo terapêutico, até porque eu também faço terapia há 4 anos e meio, eu percebi que eu estou assim muito melhor. Eu já não tomo mais medicação para ansiedade. Eu já assim não sofro mais com ansiedade. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como foi essa caminhada. E eu quero explicar mais sobre isso. Então, se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou fazer vídeos, né? Vou explicar melhor. Vou fazer só um apanhado geral para você entender se vale a pena realmente fazer uma avaliação neuropsicológica ou não, do ponto de vista de quem já fez uma avaliação neuropsicológica. Outra coisa, eu fiz presencial. Eu não sei se online é bom. Olha, eu fiz presencial porque os testes, principalmente os testes de QI, o neuropsicólogo, ele tem que estar prestando muita atenção para que você não burle, né, não vá burlar o sistema ali, e também para que você consiga entender o que tem que ser feito, né? Porque o teste de QI não é só para você, né? De repente agora todo mundo tem altas habilidades e superdotação, né? Ou também é para saber se você tem algum déficit, né? Para você ter alguma área ali na sua vida que tá tendo alguma questão que você precisa melhorar. Enfim, o teste de QI ele também vai para os dois lados. E é importante, tem muitas pessoas, eu imagino muitas crianças, né, muitos idosos que estão passando por tem isso também, né, o teste neuropsicológico não é só para transtornos exclusivamente psiquiátricos, né, também tem a questão do Alzheimer, enfim. Então, é importante que o avaliador, ele consiga estar, assim, muito presente. É claro que online não vai ser a mesma coisa que presencial, né, mas é possível ser feito. Outra coisa, valor. O valor realmente é mais caro, gente. Não existe, assim, acho que um teste neuropsicológico bom de valor mais barato.
Existem sim clínicas que fazem de forma mais acessível. Eu não sei se existe algum lugar que faz de forma gratuita. Pelo que eu sei, aqui em Curitiba, no Paraná, no SUS, não tem, né? Isso, testes neuropsicológicos gratuitos. A não ser que você tenha realmente precise, passa por todo um processo, né? Vai para o psicólogo, neuropediatra ou neurologista, enfim. Então, é, como eu acabei explicando, você vai ter que pagar um valor mais caro para isso. Outra coisa, eu entendo que é muito difícil, às vezes, a saúde psicológica aqui no Brasil por essa questão, porque as terapias geralmente não são tão baratas, a avaliação neuropsicológica não é tão barata, e é possível ainda que você chegue num psiquiatra, pague também um valor bem alto para esse psiquiatra, e ele nem queira ver tanto a avaliação neuropsicológica, porque é bem complicado. Passei por psiquiatra também, e, pois é, se eu for te dar um conselho, se você tiver condições, procure um psiquiatra que atenda especificamente aquela demanda que deu na sua avaliação neuropsicológica. Então, vamos supor, se você teve ali uma TAG, uma TEA, um TDAH, se você teve algum outro transtorno, tem borderline, tem bipolaridade, depressão, enfim, você procure um especialista, né, daquela demanda para que ele tenha mais carinho, eu acho, na hora de avaliar, que ele entenda melhor a sua demanda para que ele possa te passar um tratamento adequado. Mas eu sei que na maioria das vezes é bem complicado. Então, para concluir, assim, se a avaliação neuropsicológica vale a pena, eu acredito que vale. Mas eu acredito, principalmente, que você tem que ter muito cuidado na hora que você for receber o seu diagnóstico, porque pode acontecer de você não ter nada, né? Vamos supor, você acredita fielmente que tem algo e não ter nada, né? De acordo com aquela avaliação neuropsicológica. Pode acontecer de você ter alguma coisa que você não esperava e ainda assim você não ter o diagnóstico porque precisa passar por outros profissionais. A neuropsicóloga, ela não pode bater o martelo sozinha, ela não pode te medicar. Então você precisa passar também por um psiquiatra. Então eu sei que esse processo é realmente bem cansativo, esse processo de fazer a avaliação neuropsicológica, de ir atrás de um psiquiatra, de trabalhar isso em terapia. Então eu digo que não é um processo fácil. Se você está muito mal, assim, eu imagino que é complicado. Na época, eu estava com bastante ansiedade. Estava tomando medicação para ansiedade, tive que tomar medicação para ansiedade, tratar minha ansiedade. E hoje eu me sinto bem melhor com relação a isso. Eu tenho até um vídeo no canal explicando sobre como foi minha trajetória com ansiedade. Não tomo mais medicação. E se você tiver alguma dúvida também, comenta aqui, vamos conversar sobre isso. Outra coisa que eu acho super importante, né? Já comentei, se você puder, faça acompanhamento psicológico junto. Porque é muito comum que você, quando receba um diagnóstico, se afunde naquele diagnóstico. Nossa, meu Deus, parece que você achou a solução dos seus problemas. Quando, na verdade, você não é um diagnóstico, né, gente? E cada momento, o DSM-5, ele tem alterações, ele teve mudanças recentes importantes, né, na questão do transtorno do espectro autista. Então, é muito importante que você pesquise bastante, encontre quando você for ver, né, mas não entre nessa neurose do diagnóstico, né, não entre nisso. O que eu preciso fazer agora para melhorar, né, para receber um diagnóstico? Eu falo de todas as doenças ou transtornos psicológicos, porque, nossa, eu realmente gosto muito de estudar sobre isso. Mas, agora falando como ser humano, como alguém que passou por esse processo, que você precisa cuidar da sua essência, de quem você é. Que você não deixou de ser isso. Apesar do diagnóstico que você recebeu, você não deixou de ser isso. Você ainda tem suas particularidades, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. Você ainda é aquela pessoa. Por exemplo, eu continuei sendo a Jéssica. E, e, e é claro que você quer que as pessoas te entendam, que as pessoas, de repente, você sente um alívio, talvez, mas procure
melhorar. Às vezes você já viveu anos de uma forma, né, de um jeito, viveu anos se fazendo uma autoterapia, né, tendo que se moldar, tendo que se ajeitar. Então perceba o que realmente precisa de uma ruptura, o que não precisa, né, de uma ruptura. E isso você vai aprendendo vivendo, né? Então não é uma avaliação neuropsicológica que vai fazer isso para você. Então, se você quer a solução dos seus problemas fazendo uma avaliação neuropsicológica, não é isso que vai acontecer. Vai acontecer que você vai descobrir muitas coisas. É muito importante na maioria dos casos, porque hoje eu acho uma presunção você se autodiagnosticar de alguma coisa com base em vídeos da internet, com base em vídeos do TikTok ou do Instagram, enfim. Não tem como, gente. Você é muito mais do que isso. Você tem que ter algo mais personalizado. Mas eu também entendo, em contrapartida, que não é acessível. Não é algo acessível. Então, é algo complicado. Não tem como você. Eu entendo que se colocando no lugar da maioria das pessoas, né, que às vezes ganham um salário mínimo, é muito mais caro que um salário mínimo, uma avaliação neuropsicológica hoje. Então, é complicado. Não tem uma solução, infelizmente. Mas, vale a pena? Respondendo a pergunta central do vídeo, vale a pena. Mas, para mim, você tem que entrar nesse processo sabendo que é um processo. Não é algo rápido e nem que vai resolver todos os seus problemas. E entender que você é além do qualquer diagnóstico que você receber da avaliação. É isso. Se tiver alguma dúvida, veja outros vídeos do meu canal, né? Se vocês quiserem ver outros vídeos do meu canal também, eu falo mais sobre outras coisas, outras questões. E um beijo.